Consciência culpada. Uma consciência culpada é um fardo doloroso. Uns poucos exemplos mostrarão como funciona. No começo do século XIX, um homem enviou $250 ao Tesouro Nacional dos Estados Unidos, dizendo que tinha obtido o dinheiro ilegalmente e então queria limpar a sua consciência devolvendo-o ao governo. Foi assim que o Fundo da Consciência veio a existir, até o dia 9 de fevereiro de 1947. De acordo com o jornal New York Times, mais de $1 milhão tinham sido depositados nesse fundo. A mais alta quantia recebida foi $30 mil, com uma nota dizendo que o dinheiro tinha sido roubado, ao passo que a menor quantia enviada foi de 2 centavos por uma lapiseira roubada de uma agência do correio. Um soldado que confessou ter roubado certa quantidade de gasolina, comida e sabão dos depósitos do exército enviou $20 para o Fundo de Consciência. Um homem que, enquanto trabalhava para a Marinha, tinha gazeteado uma semana de trabalho e enviou $70. Muitas das contribuições que fluíram para o Fundo de Consciência vieram de pessoas que escreveram do seu leito de morte, dizendo que tinham medo de morrer com tal fardo sobre suas consciências. Em 1941, um homem enviou um níquel, 10 centavos, para um agente do correio, explicando que tinha comprado dele um selo de 2 centavos em 1921. Como o homem não podia trocar uma nota de $20, o cliente prometeu pagar a dívida no dia seguinte. 20 anos depois, ele disse em sua carta: "A dívida tem estado em minha consciência todos esses anos." Um índio americano certa vez recebeu de um posto comercial um pacote de mercadoria com uma moeda de prata. Sua atribulada consciência disse-lhe que devia lhe voltar e devolver a moeda. O comerciante riu dos escrúpulos do cliente, mas o índio insistiu, dizendo: Eu tenho um bom homem e um mau homem no meu coração. O bom homem disse: "Isto não é seu." E o mau homem disse: "Ninguém vai saber." O bom homem disse: "Devolva." E o mau homem disse: "Não faz mal." Tentei dormir, mas o bom homem e o mau homem continuaram brigando e me perturbaram a noite toda. Uma consciência culpada muda o semblante da pessoa, mesmo seus olhos o traem. Conta-se uma história de um lavrador que tinha roubado um pequeno barril de toucinho de seu patrão. "Não fale a ninguém sobre isso", disse o proprietário ao homem que denunciou o ladrão. No dia seguinte, o dono foi ao campo onde o transgressor estava arando. Descendo do cavalo, caminhou ao lado do homem por algum tempo. "Qual é o problema, Bill?" perguntou, surpreendendo o culpado. Você não me olha na face como de costume." O homem caiu em pranto e confessou seu pecado. "Venha hoje à noite", o dono disse. "Eu vou dar um jeito para que você ponha o barril de volta e ninguém vai saber que você o pegou." O pecador aprendeu a lição. Tanto quanto se saiba, ele nunca mais roubou. Uma consciência pesada, antecipando a repreensão e o julgamento, vive em constante medo. Numa ocasião, um ministro foi convidado para falar a um grupo de membros da profissão teatral. Antes da reunião, a seguinte conversa entre 2 atrizes foi ouvida por acaso. "Minha querida, suponho que esse terrível homem fará um discurso sobre todos os nossos pecados." "Oh, não", disse a outra. "Não haverá tempo para isso. Ele só vai falar por 10 minutos." Uma consciência carregada é como frequência de uma fonte de desordens psicomáticas que podem matar a vítima. Pai e filho eram sócios de um negócio até que o filho trapaceteou seu pai. Isso foi demais para o velho homem. Caiu doente e morreu em pouco tempo, em consequência do seu profundo ressentimento. A mãe e a irmã repreenderam constantemente o culpado. "Você matou o pai." A consciência do jovem começou a acusá-lo e, como resultado, ele logo desenvolveu uma forma de artrite que o paralisou na cama por vários anos. O médico não puderam ajudá-lo. Então o pastor levou a encontrar arrependimento e perdão em Cristo. Ele confessou seu grande pecado a Deus, como também a sua mãe e a sua irmã. 2 ou 3 semanas depois, o jovem estava andando, sua consciência estava em paz. Uma consciência culpada é uma consciência enferma, pela qual há um só remédio, o remédio prescrito pelo grande médico que diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28. O que acontece quando os pecadores resistem à voz de Deus, falando às suas consciências, mostrando-lhes a diferença entre o certo e o errado? Continuando deliberadamente do pecado, persistindo em desobedecer ao Altíssimo, mostram que seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito, capítulo 1, versículo 15. Esta é a evidência. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 16. Em vez de se renderem ao senso de dever e servirem a Deus,
submetem-se às indicações carnais e servem ao diabo. É assim que suas consciências se tornam mais e mais corrompidas, confusas e pervertidas. Se uma pessoa abusa de sua consciência continuamente, a habilidade de discernir a diferença entre o certo e o errado se torna embotada. Veremos no vídeo seguinte uma consciência limpa.